Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Suster e antes de eu iniciar a preleção, eu vou ler alguns textos aqui do livro Deus Te Abençoe, do Bacelli, para a gente esperar que o pessoal chegue aí para a gente poder iniciar a preleção. Então, um dos textos aqui do Bacelli diz o seguinte: lidando com o karma. Necessário que aprendas a lidar com o próprio karma, a fim de que o passado não te anule em tuas atuais possibilidades de realização. Por determinação da divina misericórdia, dispões de certa flexibilidade para que não te sintas completamente tolhido em seus anseios de resgate das faltas cometidas em vidas anteriores. Queixas-te de constante assédio espiritual e das incertezas que te povoam o mundo íntimo. Comparas-te a pessoas de teu relacionamento e sofres, por te considerares em desvantagem nas conquistas que efetuaram. Afinal, indagas, amargurado, o que me acontece? Talvez estejas almejando chegar aonde os outros chegaram, sem dependeres do esforço que eles desprenderam. Não. Então, quem sabe, o teu grau de exigência extrapole a tua condição de atendê-lo, na inútil expectativa de colher o que não plantaste. Oportunidades surgem sempre iguais para todos, o tempo todo. A questão é que uns as aproveitam e outros não. Não estarias, acaso, na tentativa de burlar as leis equânimes da existência, procurando auferir o lucro do investimento que não realizaste? Mais um texto aqui do Bacelli, antes da gente iniciar a nossa preleção. Melhor lhe fora, não responsabilizes o espiritismo pelos equívocos dos que lhe fazem adeptos. A tarefa de Jesus na pregação da Boa Nova se invalidaria pela invigilância de Judas. Existem aqueles que, perdendo completamente a noção de valor de si mesmos, passam a dimensionar os outros pelo que são. Quantos são os medianeiros que, terminando descrentes de suas faculdades, não continuam a se sustentar na condição de intérpretes entre os dois planos da vida, por inomináveis interesses pessoais? Contam-se aos milhares os que, percebendo na superficialidade da crença religiosa que abraçam, desistem de se renovarem intimamente. Não inculpes, pois, a doutrina pelos que ainda não lograram, em que pese a sua longa vivência dentro dela, assimilar suas lições. Preocupa-te em não te contradizeres e não te transformes em motivo de escândalo para ninguém. Conserva-te alerta para as incisivas palavras do Senhor. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Marcelo Suster e antes de eu iniciar a preleção de hoje, eu estou lendo alguns textos aqui desse livro Deus Te Abençoe, do Bacelli, para a gente poder aguardar as pessoas que estão se ajeitando, que estão entrando aí no computador, para podermos fazermos juntos nessa preleção, ok? Vou ler mais um texto aqui para que a gente aguarde mais pessoas chegarem aqui no nosso canal, tá bom? Mais um texto aqui do Bacelli. Não se alterou. Se os teus familiares não te compreendem em tua opção de fé, recorda que Jesus era considerado louco pelos próprios irmãos. Se te sentes sozinho na hora do testemunho, não ouvides que o Mestre
no momento da cruz, experimentou extrema solidão. Se te desdenham em teus mais nobres ideais de vida, não te esqueças que o Senhor suportou o escárnio de quase todos os seus contemporâneos. Se esperas por piedade sob o fardo que ombreias, lembra-te de que o Cristo, a caminho do Calvário, apenas escutou vilipêndios e impropérios. De 2000 anos para cá, a situação dos que se decidem a demandar os cimos, em essência, quase não se alterou. Raros haverão de incentivar-te a prosseguir na caminhada. Muitos concorrerão para o seu desestímulo a acesse. Porém, ao contrário dos mais próximos que intentam desanimar-te, para que a eles continues nivelando-te em matéria de comodismo e indiferença, é possível que o céu te traga de longe anônimo sirineu, que se disporá a caminhar contigo. Ok? Nós já temos agora aqui 8h05, então vamos iniciar a nossa preleção dessa noite. Então, uma boa noite a todos que estão aí acompanhando o nosso canal do FEAL. Meu nome é Marcelo Suster, eu sou tarefeiro do FEAL, da Fraternidade Espírita Amor e Luz. E o tema que hoje me coube a estar aqui explanando é a Lei de Caridade, que está no capítulo 15, que diz: fora da caridade não há salvação. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de convidar a todos, para aqueles que quiserem cerrar os olhos, que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus esta oportunidade de estarmos aqui juntos, para mais um Evangelho, para refletirmos sobre os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou e pedirmos a Deus a força e a fé necessária para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos que Jesus nos deixou, para que possamos transformar a nossa vida para melhor através da ajuda ao próximo, através da caridade. Que assim seja. Bom, eu queria iniciar essa preleção com vocês lendo um trecho desse capítulo que fala sobre a caridade, que é o item 6. Esse item ele é chamado Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Aliás, esse texto, alguns pensam que é do Renato Russo, do Legião Urbana, mas não é. É do apóstolo Paulo, né? E esse texto diz o seguinte, vou pedir licença aqui para vocês para poder ler. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa ou um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes,
A fé, a esperança, a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Isso está em Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, 13:1 a 7:13. Mas, enfim, o que é a caridade? Se nós formos até o dicionário, a gente vai achar que caridade é ajuda aos necessitados. Na nossa doutrina, há uma definição de caridade que eu acho particularmente linda, maravilhosa, que é o amor em movimento. A caridade é o amor em movimento. Mas como é que nasce, como é que a gente chega a ser caridosos? Como é que funciona esse processo para que sejamos caridosos? A primeiríssima coisa que nós temos que ter em mente é não fazer o mal. É o primeiro ponto, não fazer o mal. É o primeiro passo, ainda pequeno, para que a gente chegue a ser caridosos. O segundo ponto é que nós possamos praticar a beneficência. O que é beneficência? Um exemplo de beneficência. A filantropia. Filantropia é quando nós auxiliamos alguém, mas recebemos algo em troca. Por exemplo, fazemos uma doação para uma determinada entidade, mas descontamos depois no imposto de renda esse valor que investimos nessa instituição, por exemplo. A beneficência, ela tem um interesse por trás, seja ele um interesse de status social, da nossa própria imagem, nos trazer um certo prazer por estarmos doando alguma coisa, uma certa alegria. Então a beneficência é uma forma de caridade, sim, é uma forma de caridade. Mas é a forma de caridade que nós possamos chamar de pura? Já não é. A chamada caridade pura não é beneficência, mas sim a benevolência. A benevolência é uma virtude. E qual a grande diferença entre uma beneficência e a benevolência? A benevolência é sem interesse. É quando nós praticamos a caridade sem esperar nada em troca, com total desinteresse por ela. E o título desse capítulo, Fora da caridade não há salvação, qual é esta salvação que Kardec colocou aqui para que nós possamos aprender com ele? O que significa essa salvação? Ela significa a evolução do ser humano. Quando nós estamos sendo salvos, estamos dentro da salvação, nós estamos nos transformando para o bem. Estamos mudando a nossa própria natureza através da prática da caridade. É a principal ferramenta pela qual podemos transformar-nos para um ser humano melhor, para um espírito melhor, exercendo o chamado amor desinteressado, a benevolência. E a caridade segundo a ciência? A ciência estuda o que é a caridade? Sim, a ciência estuda. Um vídeo da nossa colega Anete Guimarães, disponível no YouTube para quem quiser ver, ela relata sobre uma pesquisa sobre caridade. E essa pesquisa foi feita por um brasileiro. E esse brasileiro, médico, um neurocientista, ele é um dos 5 principais neurocientistas do mundo, um brasileiro, chamado Jorge Moll, e ele trabalha exatamente com a relação social do ser humano. Como é que o ser humano se relaciona com os demais? Como é que ele age em sociedade?
E ele fez uma experiência extremamente interessante para comprovar os efeitos que a caridade tem no nosso corpo físico. Então, no primeiro teste que ele fez, ele testou a caridade através do ato de filantropia. Né? Pessoas que são filantrópicas foram estudadas e os cérebros dela, as partes do cérebro dela que foram ativadas através da filantropia, foram as mesmas áreas dos cérebros que são ativadas pelos prazeres, por exemplo, de se comer um bolo de chocolate. Então ele já comprovou aí que fazer filantropia dá prazer, tal como dá comer um bolo de chocolate. Mas esse prazer do bolo de chocolate é um prazer efêmero, acaba logo. E também a filantropia, o prazer que ela gera para nós, também acaba logo. E por quê? Por que a filantropia nos gera prazer? Isso está muito ligado à nossa origem animal, à nossa origem humana, à nossa origem social. O homem é um ser absolutamente social. Se nós nos compararmos com os outros animais, veja, por exemplo, qual a quantidade de cuidados que um bebê necessita quando a gente compara, por exemplo, a um potrinho, um cavalinho que acabou de nascer. Logo, logo ele já se levanta e já começa a andar, e nós demoramos aí, às vezes, 1 ano para poder começar a dar os primeiros passos, e isso sendo cuidado todos os dias pelos nossos pais, né? Então, essa questão filantrópica tem muito a ver com essa origem social nossa, né? E uma coisa interessante da origem social, quando que o homem passa a ser social, quando ele passa a ser cooperativo, tem um texto de uma antropóloga chamada Margaret Mead, e uma vez um aluno dela perguntou a ela: professora, quando que nós podemos falar, considerar que uma civilização, o primeiro sinal de uma civilização numa dada cultura, num dado conjunto de pessoas, quando que a gente pode considerar que esse conjunto de pessoas passa a ser civilizado? O aluno esperava uma resposta tipo: se no estudo de busca de materiais antigos se achasse algum anzol, alguma panela de barro ou pedras de amolar, era sinal de civilização ali. E ela respondeu não. Ela disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era a evidência de alguém com um fêmur, que é o osso da coxa, quebrado e cicatrizado. Mas ela explicou o porquê. Ela disse que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Por quê? Você não pode correr do perigo, você não pode ir no rio beber água, você não pode caçar comida, e você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para que o osso sare, cicatrize. E um fêmur quebrado que se cicatrizou é evidência de que alguém empregou tempo para ficar com aquela pessoa que caiu e quebrou o fêmur. Tratou da ferida, levou essa pessoa a um lugar seguro, cuidou dela, deu comida, enfim, ajudou. Enfim, são inícios da atividade de caridade. Daí que vem essa parte de cooperação entre os seres humanos, que dá esse prazer quando a gente é caridoso. Esse foi um primeiro experimento. Aí fizeram um segundo experimento para testar os efeitos da caridade no cérebro. Pediram para as pessoas doarem dinheiro. Mas doar. Colocar a mão no bolso, tirar dinheiro e doar sem volta desse dinheiro, né? E aí mediram os efeitos no cérebro.
As partes que foram ativadas no cérebro quando essa pessoa doou o dinheiro sem volta não foram áreas de prazer, foram áreas de dor. Então se chegou à conclusão que doar dinheiro, doar por doar, é algo doloroso, não caridoso. Mas numa terceira experiência, quando pediram para essas pessoas doarem dinheiro, mas para uma determinada causa, sendo essas pessoas sensibilizadas por algum tipo de emoção, algum vídeo mostrando crianças passando fome, crianças subnutridas, etc., e essa pessoa doou esse dinheiro, aí sim, as áreas do cérebro que foram ativadas foram áreas que geram prazer. E não aquele prazer efêmero do bolo de chocolate, mas sim um prazer mais duradouro, um prazer mais consistente. E junto com a caridade, tem a palavrinha chamada compaixão, que nada mais é compreender o próximo, ler as suas emoções e se sensibilizar com essas emoções e procurar ajudar. É a caridade pura em si, é a benevolência, é a vontade de fazer o bem como uma virtude muito próxima ao amor verdadeiro. Porque o que é o amor verdadeiro? É aquele que não cobra nada. É aquele amor que você doa o seu tempo, doa o seu coração, doa o seu amor e não espera nada em troca. Tem um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. Ele nasceu numa cidade alemã chamada Königsberg. E ele tem duas frases que eu acho muito interessantes para a gente colocar aqui agora nesse contexto de caridade. Uma primeira frase dele diz o seguinte: se você não puder contar, falar para alguém aquilo que você está planejando fazer, não faça. Essa é a frase dele. Aí eu estiquei um pouquinho a frase dele e coloquei o seguinte: se você puder fazer algo por alguém, para um próximo, não fale nada para ninguém. Porque a caridade verdadeira não se divulga. Ela não tem que ser objeto de propaganda, de marketing. E uma segunda frase de Kant, que tem a ver com o nosso contexto, diz o seguinte: se o homem visse Deus constantemente, imaginem o homem vendo Deus todo dia, ele não seria um homem virtuoso, porque ele iria fazer o bem, ele iria fazer a caridade, ou por medo, porque Deus está ali olhando, ou por bajulação, para ficar bajulando Deus. Kant escreveu isso há 3 séculos atrás. E como colocar em prática a caridade? O que é a caridade na prática? No livro Viajor, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ele coloca o seguinte: caridade é, sobretudo, amizade. Mas caridade é, para o faminto, um prato de sopa. Para o triste, a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão. Para o enfermo, é uma visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento.
Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Um ato de caridade extremamente importante e extremamente necessário nos dias de hoje é o ato de perdoar. Perdoar é caridade. Perdoar alguém não é esquecer o que aconteceu. Isso é amnésia. Perdoar é um processo que cabe a nós. A pessoa que nos fez algo que nos magoou, esse problema é dela. O efeito que esse ato nos causou, essa dor que nos trouxe para dentro, é um problema nosso. É um problema nosso que nós temos que resolver. E como é que a gente resolve isso? Perdoar é um processo. É um processo que pode levar dias, meses, anos ou encarnações para que a gente termine esse processo. Mas ele tem que começar com o reconhecimento de que as pessoas falham, nós podemos falhar e nós temos que transformar esses sentimentos. Temos que ressignificar o que fizeram conosco. E quando nós estamos fazendo esse processo, quando nós finalmente conseguimos perdoar, nós estamos fazendo sim caridade. E estamos fazendo caridade não só com a pessoa que nos magoou, mas principalmente uma autocaridade, uma caridade conosco mesmo. E um recado para todos que são espíritas, para nós espíritas. Antes de sermos espíritas, nós somos cristãos. Nós temos que colocar em prática aquilo que Cristo nos deixou, que é a lei de amor. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. E dentro dessa responsabilidade, a caridade é a tarefa que nós temos que praticar no nosso dia a dia. Temos que ser benevolentes, temos que ter o entendimento daquilo que acontece à nossa volta, na nossa vizinhança, dentro da nossa família, principalmente. Porque é dentro da família que estão os maiores desafios reencarnatórios que nós temos. É dentro da família que nós temos que resolver os nossos problemas. Nós temos que ser caridosos dentro de casa, respeitando, amando. Isso é ser caridoso. Eu gostaria de encerrar com vocês agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo e que possamos, Senhor, colocar em prática a caridade no nosso dia a dia. Que essa caridade possa ser expressa desde um simples sorriso verdadeiro que possamos dar a um transeunte, alguém que esteja passando por nós. Há caridade para aqueles necessitados de um alimento, de uma roupa. A caridade daquele que precisa ser ouvido. Que possamos investir o nosso tempo, os nossos ouvidos a escutar as pessoas. Que possamos ir a asilos, escutar os idosos, as suas histórias. Que possamos ir a orfanatos, brincar com as crianças, deixar carinho. Que possamos colocar a caridade no nosso dia a dia através de um abraço, através de um olhar terno, através de uma palavra doce.
Que a caridade possa ser o nosso modus operandi de vida. Que seja ela o nosso dia a dia, de maneira natural, sem cobrar nada daqueles que nos envolvam, sem cobrar nada daqueles para os quais estamos fazendo caridade. Que possamos, sim, Senhor, evoluir espiritualmente, usando a caridade como ferramenta. Meu nome é Marcelo Suster e eu desejo a cada um de vocês muita paz, muita luz, que o nosso Mestre Jesus nos guie em nossos caminhos por essa vida. Tudo de bom para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.